Oi, turma, tudo bem? Boa noite, feliz sábado. Eu vou começar aqui uma nova leitura do comentário bíblico adventista, tá? É uma exposição exegética, a respeito do texto bíblico, né, de Gênesis a Apocalipse. Cara, me deu muita vontade de fazer isso, entendeu? Eu vou fazer. É como um método de estudo e ao mesmo tempo evangelístico, né? E assim, e eu gosto de falar, né? Então assim, se você gosta de estudar, e de me ouvir principalmente, né? Que deve ser. Não deve ser lá essas coisas também. Tão apaixonante assim, né? Mas eu espero que você goste, né, e seja abençoado por isso, em nome de Jesus. Então, esse comentário bíblico exegético, ele é imenso. Esse aqui é o primeiro. Tá vendo? Bichão é grosso, certo? Esse aqui trata de Gênesis a Deuteronômio, tá? Então assim, eu vou estar fazendo a leitura disso aqui, dele todo, e é o seguinte, porque eu sou muito curioso. A questão é que eu sou muito curioso, curioso demais, para saber tudo, para conhecer tudo, né? E quando a gente fala do texto bíblico, eu quero conhecer, entender até a vírgula, né? Então assim, por isso que eu compro esse comentário adventista, mas não só ele. Outros livros também que servem para mim como fonte de estudo, né? Então assim, vamos começar isso aqui e vem nessa jornada comigo estudando a Bíblia, cara, você vai gostar. Então assim, você pode me acompanhar na sua Bíblia mesmo, tá? Aí de casa, viu? E é o seguinte, Gênesis capítulo 1, tá? A criação dos céus e da terra, da luz do firmamento, da terra separada da água e tornada frutífera, do sol, da lua e das estrelas, dos peixes e aves, dos animais selváticos e domésticos, do homem à imagem de Deus, também a designação dos alimentos para os seres criados. Ponto. Capítulo 1 se trata sobre isso, resumindo, né? E aí, esse comentário, ele funciona como? Ele vai comentar versículo por versículo. Às vezes é só uma palavra. Pra você ver, ele é muito detalhado, né? E eu, que nem eu falei, sou curioso pra caramba, eu gosto muito disso. Gosto disso pra caramba. Vamos lá, capítulo 1 de Gênesis. Eu não vou ler o capítulo 1, você já tem a sua Bíblia em casa, ou baixa no aplicativo, abre no Google aí e lê juntamente comigo. Mas no versículo 1 começa como? Começa dessa forma, no princípio, começa assim, no princípio. E aí ele dá uma explicação, tá? Eu vou ler mesmo, eu vou ler, porque eu não quero perder nenhum trecho, nenhuma parte, beleza? No princípio, essas palavras lembram o fato de que tudo que é humano tem um princípio. Isso é verdade. Somente aquele que está entronizado como o Senhor soberano do tempo não tem princípio nem fim. Assim, as palavras iniciais da Bíblia traçam um decidido contraste entre tudo que é humano, fugaz e finito, e aquilo que é divino, eterno e infinito. Ao sugerir as limitações humanas, estas palavras apontam para aquele que é sempre o mesmo e cujos anos não têm fim. É poético, né? Hebreus 1:10 ao 12, Salmos 92 e 10. A mente humana finita não pode pensar no princípio, entre aspas, sem pensar em Deus, pois Ele, entre aspas, é o princípio. Ele é o princípio. A sabedoria e todas as outras coisas boas têm seu princípio com Ele. É isso mesmo. Assim, a vida e todos os planos de quem deseja um dia se assemelhar novamente ao Criador devem ter um novo começo nele. É privilégio do cristão desfrutar a plena certeza de que, entre aspas, aquele que começou boa obra, fecha aspas, em nós, abre aspas, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, fecha aspas.
né? Filipenses 1,6. Ele é o autor e consumador da fé. Não se pode esquecer o sublime fato implícito nessas palavras. Abre aspas. No princípio, Deus. Fecha aspas. Né? Esse no princípio, né, Bereshit, em hebraico, daqui a pouco vai ser explanado sobre isso. Também pode significar literalmente no cabeça, né, que é Cristo. Esse primeiro verso das Escrituras Sagradas enfoca nitidamente um dos antigos conflitos entre os cristãos que creem na Bíblia, de um lado, e os céticos, ateus e vários tipos de materialistas do outro. É isso mesmo, separa. Os últimos que buscam, de diversas formas e em variadas situações, explicar um universo sem Deus, defendem que a matéria/energia é eterna. Será? Se isso fosse verdade, que a matéria tivesse o poder de evoluir, primeiro para as formas mais simples de vida e depois para as mais complexas, até chegar ao ser humano, então Deus na verdade seria desnecessário. Gênesis 1:1 afirma que Deus é antes de tudo o mais e que Ele é a única causa de toda a criação. Esse verso é o fundamento de todo o pensamento correto com respeito ao mundo material. Aqui é apresentada a impressiva verdade de que, entre aspas, na formação de nosso mundo, Deus não dependeu de matéria pré-existente. Fecha aspas. Vamos lá, que nós ainda estamos no versículo 1. Ainda estamos no versículo 1. O panteísmo, a antiga heresia que despoja a Deus de sua personalidade ao difundi-lo por todo o universo, tornando-o sinônimo da totalidade da criação, também é negado e refutado por Gênesis capítulo 1, versículo 1. Tá? Não há base para a ideia do panteísmo quando se crê que Deus vivia imperturbável e supremo antes que houvesse uma criação e, assim, é distinto e está acima daquilo que criou. Nenhuma declaração poderia ser mais apropriada como introdução para as Escrituras Sagradas. Ela apresenta ao leitor um ser onipotente, que possui personalidade, vontade e propósito, e que, pelo fato de existir antes de tudo o mais e, portanto, não depender de nada, exerceu sua vontade divina e, entre aspas, criou os céus e a terra. Cara, eu tô amando esse versículo aqui, cara, tô apaixonado. Não se deve permitir que questões secundárias sobre o mistério da criação divina, seja a respeito do tempo ou do método envolvido, obscureçam o fato de que a linha divisória entre a verdadeira e a falsa crença sobre Deus e a origem da terra é a aceitação ou rejeição da declaração feita neste verso. Uma advertência deve ser feita. Durante longos séculos, os teólogos têm especulado sobre a palavra princípio, entre aspas, esperando descobrir mais a respeito dos caminhos de Deus, do que a sabedoria infinita achou apropriado revelar. Né? Ver a nota adicional no final deste capítulo sobre o falso conceito da criação, conhecido como teoria da ruína e restauração. Nós vamos dar uma olhada nisso. Toda especulação é ociosa. Nada se sabe sobre o método da criação, além da concisa declaração de Moisés. Abre aspas, disse Deus, Vaiomer Elohim. Fecha aspas. E abre aspas de novo. E assim se fez. Que é a misteriosa e majestosa nota dominante no hino da criação. Estabelecer como base de raciocínio que Deus deve ter feito desta ou daquela forma ao criar o mundo, pois do contrário as leis da natureza não teriam sido violadas. É escurecer os desígnios de Deus com palavras sem conhecimento. É fato isso, você não estava lá. O mesmo questionamento que Deus fez para Jó, eu faço para você. Você não estava lá quando Deus colocou os firmamentos do mundo. Além disso, essa atitude abre espaço para o ceticismo que sempre insiste no fato de o registro mosaico não ter credibilidade porque supostamente viola as leis da natureza. Enfim,
Porque colocar a sabedoria humana acima do que está escrito, para mim é uma coisa que não faz sentido. Algo que é metafísico tentar ser explicado por mera sabedoria humana. Na verdade, pouco se tem a ganhar na especulação sobre quando foi trazida à existência a matéria que compõe o planeta, isso é verdade. Com respeito ao aspecto temporal da criação da Terra e de tudo que nela há, o Gênesis faz duas declarações. Abre aspas, no princípio criou Deus os céus e a terra, fecha aspas. E 2, abre aspas, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, fecha aspas. Gênesis 2:2. Outras passagens relacionadas ao assunto não acrescentam nada ao que é declarado nesses dois textos com respeito ao tempo envolvido na criação. A pergunta, quando Deus criou, abre aspas, os céus e a terra, fecha aspas, ponto de interrogação, só se pode responder, abre aspas, no princípio, fecha aspas. E a pergunta, quando Deus completou sua obra, só há uma resposta, abre aspas, no 7º dia, fecha aspas. No dia 7º. Abre aspas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, fecha aspas. Êxodo 20:11. Essas observações quanto ao relato da criação são feitas não na tentativa de encerrar a discussão, mas como a confissão de que há pouca possibilidade de se falar de forma segura além daquilo que é claramente revelado. Muitas coisas estão alicerçadas no relato da criação, na verdade todo o edifício das Escrituras, e isso deve levar o prudente pesquisador da Bíblia a submeter suas declarações às explícitas palavras do livro sagrado, quando o vasto campo da especulação propicia vaguear por áreas desconhecidas de tempo e espaço, o melhor a fazer é enfrentar a situação com a simples resposta, abre aspas, está escrito, fecha aspas. Sempre há segurança dentro dos limites protetores das aspas de uma citação da escritura. Então, no princípio, né, entrou muito nesse assunto aqui agora, a respeito desse debate que existe, né, com intelectuais céticos. Eu tenho até um livro ali, A Ciência, né, e a Palavra de Deus, e esse livro ele vai se aprofundar ainda mais nesse assunto, nesse tópico, né, a ciência e a Palavra de Deus, né, ou a ciência à luz da palavra, no caso, né, se aprofunda demais, biologicamente falando, principalmente. É lindo de se ver a construção de Deus na biologia, na natureza, né, na formação da Terra, cara. Sabe, você vê sim a digital do Criador na criação do universo e do planeta e de tudo que nele há. Tá? Esse aí é um outro livro que também tá no meu alvo para trazer aqui pro canal, para estudar e se aprofundar. Agora, ainda no versículo 1, nós estamos ainda, né, na palavra apenas, Bereshit, no princípio, na palavra princípio, nós estamos comentando, fazendo todo esse comentário em cima de uma única palavra, né, princípio. Tem a segunda, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, né? O verbo criar, entre aspas, vem do hebraico bara, que na forma aqui usada descreve uma atividade de Deus, nunca do ser humano. Deus cria, abre aspas, o vento, abre aspas, um coração puro e, abre aspas, novos céus e nova terra. Esse bará é criar literalmente a partir do nada. Então não é um criar vinculado a uma ação humana, é um criar vinculado a uma ação divina, onde ele forma a matéria do nada. Não é do nada, é a partir dele. Mas para nós é do nada. Para nós é do nada. As palavras hebraicas traduzidas como, abre aspas, fazer, asa, abre aspas, formar, yatsar e outras, que são frequentemente, mas não exclusivamente, usadas em conexão com a atividade humana, subentendem matéria pré-existente. Olha aí. Esses 3 verbos são usados para descrever a criação do homem. As primeiríssimas palavras da Bíblia apontam para o fato de que a criação traz a marca da atividade do próprio Deus.
A página inicial do livro sagrado apresenta ao leitor um Deus a quem todas as coisas animadas e inanimadas devem sua própria existência. A terra, entre aspas, mencionada aqui, evidentemente, não é a porção seca que só foi separada das águas no terceiro dia, mas todo o planeta. Eu vou pegar um livro aqui, calma aí, fica aí. Quero mostrar ele pra vocês. Calma aí. Esse livro aqui. Vamos lá. Esse livro aqui, de Orlando Ritter, Estudos em Ciência e Religião, Sociedade Criacionista Brasileira, Brasília, 2015. Esse livro é foda. É foda. Eu vou trazer ele aqui no canal com certeza absoluta, tá? Ele é pequeno. Pequeno entre aspas, né? Tem 360 páginas. Mas não é só ele, tem outras dessa sociedade criacionista brasileira aqui, que eu preciso estudar. Cara, é lindo. É lindo, é lindo. Eu não vou falar sobre ele aqui agora, tá? Mas para se aprofundar nesse estudo, né? De cosmovisão criacionista, né? Nós não somos falsos intelectuais, nós não negamos a ciência. Muito pelo contrário, nós acreditamos que ela é escrava de Deus. O estudo metódico da natureza é um ato de adorar a Deus, no caso, né? Então, assim, nós não negligenciamos a ciência de maneira alguma, muito pelo contrário. Nós a levamos cativa ao seu lugar devido, de ser serva do Senhor e de adorá-la, de adorá-lo, né? Vamos lá. Aí é o seguinte, eu vou pausar por aqui, vou ficar só no versículo 1 e entrar no versículo 2 agora. O versículo 2 aqui, ele é um pouquinho longo. Não. Eu vou pausar aqui agora, tá? Mas eu vou manter esse ritmo aí de vídeo de 17 minutos, vai, tá? Por leitura, né? Então, gente, vai ter muita coisa pra gente ler, estudar, se aprofundar, tá? Vai ter muita coisa mesmo, né? E eu vou gostar muito de trazer esse Logos pro canal. Tá, tchau.